Olá, pessoal! Eu sou Carla Barreto, professora de Direito Processual Civil, e estou aqui com você nessa série de vídeos, e esse é o terceiro vídeo, se você não conferir os outros dois, para te explicar por que e como você pode fazer concursos para carreiras de tribunais. Eu reforço sempre que você tem uma gama de concursos públicos que muitas vezes aquele parente gente fina chega para você e aí, apareceu um concurso tal, já passou, e você tem que saber que dentre todos os concursos públicos que existem para você se tornar um agente público, há uma divisão. E dentro dessas divisões há outras. Então, estratégia sempre para você decidir o que é que você quer da sua vida. E aí, nas carreiras de tribunais, que existem juntamente com carreiras fiscais, carreiras policiais, carreiras administrativas, bancárias, você tem, como eu já falei, uma gama de tribunais por todo o Brasil para que você se torne um servidor do Poder Judiciário. E é nesse momento, inclusive, que eu vou te dar um norte para qual cargo você quer escolher, embora eu tenha que reconhecer que a variedade não é tão grande. Mas, de toda forma, eu vou te expor como hoje os tribunais têm organizado as suas carreiras para você entender onde você se encaixa e quais atribuições você vai desenvolver. Eu, inclusive, como vantagem, já comentei no primeiro vídeo que são carreiras com excelente remuneração e queria comentar desde logo que são carreiras, como eu já falei, havendo outras, são para um público, digamos, não tão vocacionado e que tem aquele sonho numa determinada carreira como são os policiais, porque os tribunais, por outro lado, são tranquilos, eu diria. Claro, há exceções e eu aqui puxo para o meu cargo, que é o oficialato. Ser oficial de justiça é algo mais específico, só é para quem tem uma certa disposição, uma coragem, tem peculiaridades, mas a grosso modo, dentro dos tribunais, você vai exercer funções mais burocráticas, de atendimento ao público, de confeccionar certos documentos para atravessar no processo, você vai interagir com o juiz, a depender da postura dele, claro, e atender advogados e as partes. Mas a rigor para muitas pessoas, e reforço sempre, quem é vocacionado para a polícia ou quem idealiza também as carreiras fiscais, que também tem a sua emoção, os tribunais e até as carreiras administrativas são mais tranquilas. Então, se você tem esse perfil em que imagina que gosta de um trabalho simples, em que não há tantos desafios, o que é algo que para algumas pessoas é bom, que para outras é ruim. Por isso que eu estou sendo muito clara para você fazer a sua escolha e eu não botar o meu juízo de valor aqui. Mas reforço, são cargos a priori tranquilos, em que você está ali com 1 ano, no máximo 2, e você meio que já assimilou tudo o que precisa para assimilar. Agora, claro, isso vai depender muito também da sua postura. Porque se você é uma pessoa que tem curiosidade, você se envolve, você se engaja, e é isso que eu vou falar logo logo, você tem possibilidade de crescer e assumir a diretoria da vara de secretaria, por exemplo, você pode virar o assessor do juiz, você pode pedir para rodar e ficar nas audiências, e cada caso é uma novidade. Se você também tiver como dar o seu jeito de mudar de uma secretaria, que se você, por exemplo, está na vara de família e depois quer ir para criminais, você quer ir para entorpecentes. Então, se você quiser, é um mundo que você tem para explorar de vivências, e aí cabe a você. Mas, para você entender, e aqui eu já coloquei, peço para a gente ver aqui no quadro, uns nichos de cargos que você tem. E o primeiro deles é normalmente chamado ou de escrevente ou técnico judiciário, que é para o pessoal que tem nível médio. Em breve eu explico quais são as atribuições antes eu vou só seguir com o analista ou também chamado escrivão, que é para quem tem o curso superior de direito, embora caiba falar que existe também o analista administrativo, também falo já conversando, olhando para vocês. E nós temos o meu cargo, que é o de oficial de justiça, também tem sido chamado de analista judiciário e execução de mandados. E já existem cargos de comissão, função de confiança, que é ser ou diretor ou chefe, são só nomes distintos, de secretaria ou ainda assessorar o juiz. Coloquei tudo com os diversos nomes que existem, mas aí eu volto e converso com você basicamente aqui. Se você não é oficial de justiça, que eu destaco desde já, é um cargo externo, em que normalmente os atos de comunicação é o que a gente mais pratica, mas também ordens de afastamento do lar por Lei Maria da Penha, penhora de bens, busca e apreensão de veículos, emissão de posse, desocupa, despeja um locatário que não pagou, tudo que o juiz ordenar que precisar ser feito, muitas vezes acompanhado de força policial, é o oficial de justiça que vai lá e cumpre de posse do mandado e depois certifica como a diligência ocorreu. Ou então, se ele vai lá averiguar uma determinada situação, o oficial de justiça, ele é os pés e os olhos do juiz, no sentido de sair
e trazer para o processo a realidade fática que aquele processo precisa muitas vezes, certo? Então, para ser oficial de justiça, você tem que saber dessas peculiaridades do trabalho, exige o bacharelado em direito. Então, para você que ainda não tem, está na dúvida, foque e então seja bacharel em direito, dispensada a OAB, para você saber. E bem-vindo, se você quiser, com um cargo que muitas pessoas, às vezes até com um tom de piada, brincam que a gente não trabalha tanto, por quê? Para exercer essa função externa, o oficial de justiça precisa de liberdade de horário. Então, em muitos estados e na Justiça Federal, ele nem bate ponto. Ele pega o trabalho remoto de casa e imprime os mandados e vai cumprir, ou então vai, às vezes, no fórum só mesmo pegar os mandados e vai. E a gente pode, pelo Código de Processo Civil, artigo 212, praticar os atos desde 6 da manhã às 8 da noite. Então, nossa jornada é essa. E a gente vai, conforme a nossa produtividade demandar, realizar essas funções, tá? Esse é o oficialato mais simples e eu destaquei de logo porque dentro da secretaria, eu diria, e de fato é isso que os concursos expõem, existem duas áreas. Ou você é um escrevente, um técnico que tem um nível médio e vai exercer mais aquele trabalho de ficar lá digitando uma coisa que depois de um tempo você já tem todos os modelos prontos, você realiza atendimento no balcão. É aquele serviço um pouco mais mecânico e burocrático, que é o que eu reforço que algumas pessoas podem considerar tedioso, mas para outras é ótimo. Você dificilmente vai se estressar, você dificilmente vai se ver muito desafiado e oprimido em muitos outros trabalhos que a gente sabe que são constantes desafios para o nosso cérebro e para a nossa autoestima. Então, é um trabalho que é bem tranquilo, você rapidamente aprende. E também, se você se dispuser, e aí é onde eu já adianto, você mesmo como técnico e escrevente, que é um destaque interessante. O TJ São Paulo, por exemplo, foi um que realizou apenas para o cargo de escrevente. Não tem mais aberto cargos para nível superior. Alguns tribunais têm feito isso, eles trazem pessoas que mesmo que tenham um nível superior, vão ser remuneradas tanto quanto uma pessoa que tem um nível médio e para eles galgarem posições maiores, que é justamente o caso do analista, que é o que se fazia e ainda se faz em muitos concursos, que é um concurso nível superior em direito para virar assessor de juiz e trabalhar lá dentro do gabinete, ajudando a confeccionar as sentenças, ajudando o juiz no processo de decidir. Aí isso tem sido meio que mesclado porque tem se colocado o escrevente nível médio para ser averiguado no trabalho no sentido de ao assumir o gabinete, ele está numa função de confiança. Então ele é nomeado lá do ato e ele sobe na carreira dele, não é mais só por concurso, que é o que se faz em alguns lugares. Então saiba disso. Você pode prestar um concurso nível médio, mas você pode chegar a realizar funções e receber como se for nomeado de nível superior. Tribunais como o de São Paulo têm feito isso, então já saiba que talvez o seu concurso seja nível médio mesmo. Mas tem um nível superior em direito, ainda há os concursos para analista judiciário, em que você desempenha funções mais aprofundadas, com maior conhecimento de elaborar documentos mesmo com um respaldo jurídico, não são só em tese atos mecânicos. Mas no final, convenhamos, todo mundo participa um pouco, todo mundo ajuda e vai depender da boa vontade de cada um, inclusive se quiser crescer e galgar esses outros cargos, tá? E, reforço, existe o cargo ainda de analista administrativo que eu já apresentei em um dado momento sobre você ficar com as ingerências do órgão. Um tribunal, ele tem um setor de pessoal, ele tem um setor de patrimônio, ele realiza licitações, ele tem todo um cuidado como órgão para funcionar. Então, você também pode vir a ser servidor lá, que é o analista administrativo. E, claro, se você, porventura, conhece pessoas formadas em tecnologias de informática em geral, ciências da computação, até mesmo em medicina, nas áreas de saúde, esses órgãos também contratam. São vagas mais escassas e focadas para cada uma dessas áreas, de odontologia, porque os órgãos também precisam, os tribunais, tratar os seus próprios servidores e para isso eles também realizam certames para essas áreas, psicologia, para atuar nas varas de infância e juventude. Então saibam que existem também esses cargos menores. Mas em geral, como eu apontei, o oficialato é peculiar quanto a exercer mesmo a função jurisdicional junto com o juiz lá do lado de fora. E dentro da secretaria você vai ter quem ingressou por nível médio com uma determinada remuneração, que normalmente pode galgar uma função de confiança, ou quem já entrou com um nível superior, que também não se impede de conseguir ainda mais uma gratificação por chefia.
Agora, diferentemente de outras carreiras, como a própria magistratura e defensoria e outros, não existe uma escalonada vertical de que você está aqui. O máximo que você sair, eu vou já falar, é do interior para a capital. Você pode vir a trabalhar no tribunal, mas as atribuições vão ser muito parecidas. Então, a sua carreira ela vai se diferenciar dependendo da sua atitude e, com o passar dos anos, a sua remuneração vai sendo reconhecida. Mas eu volto a reconhecer que é uma carreira tranquila. Diferentemente de novo, quem está na polícia que vai rodar por muitos outros setores e conhecer muito mais coisas e funções na carreira fiscal e assim por diante, no tribunal é uma coisa mais tranquila. Mas se você de novo se dispuser e fizer contatos e você aprender, você tem muito potencial a desenvolver, tá? Aí, como eu falei de interior e capital, olha aqui o que eu reservei para você só a título de ilustração, que é bem diferente. O servidor no interior, ele tem duas coisas que eu acho fundamental que não existem na capital, que são opostas. Enquanto no interior é muito possível que você se depare com a figura da vara única e com processos ainda físicos, o servidor na capital ele vai ter varas especializadas em processos digitais. Eu falo isso porque, volta para mim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, realizado ainda esse ano agora, foi em julho, fez concurso com vaga só para a capital. E vai haver, dizem aí, né, nos boatos, que vai haver só para o interior. E isso cabe à sua escolha. Claro que São Paulo é um caso à parte, porque você não vai ter essa coisa meio rural Chico Bento, ao contrário do que eu, por exemplo, tenho na minha comarca, bem assim, encontro cabras e pintinhos por aí facilmente em várias hortas. Existe ainda uma realidade rural em muitos estados do Ceará, e isso se reflete no seu trabalho, no meu caso como oficial de justiça principalmente, mas até você servindo dentro, porque a mentalidade das pessoas e todo o ritmo é bem típico mesmo de um interior, e infelizmente o tribunal ainda não conseguiu se espalhar para trazer toda a tecnologia necessária. Então, nos interiores vão ter muitos processos físicos e você vai ter, justamente pela quantidade de processos, varas únicas em que eu acho divertido, é uma forma legal de se começar a sua carreira aprendendo. Porque você vai ver, desde um crime, tráfico de drogas entorpecente, a uma guarda de menor, busca e apreensão, famílias, contratos, fazenda pública, uma variedade sem fim lá dentro do seu trabalho. E os processos físicos é até legal para você aprender, folhear melhor, eu sou uma pessoa meio analógica. Em compensação, na capital, você vai ter a possibilidade de se especializar e lidar com outro ritmo. Então, é algo que você cogite a depender do tribunal te oferecer ou nessas condições. O TJPE também regionalizou para que você escolha Recife ou outras cidades do interior do Pernambuco. Mas muitos tribunais realizam as provas para que você passe e na hora de ser chamado escolha, muito possivelmente ainda uma vaga no interior, até que haja um concurso de remoção para que você vá progredindo e chegue perto de chegar na capital, beleza? Então saiba que essas condições também vão ter que ser muito pensadas e você vai ter que internalizar que talvez você venha a morar no interior de até um outro estado e é uma coisa para você cogitar, beleza? Seguindo, eu trouxe aqui na tela para vocês uma conversa sobre as principais atribuições que você pode vir a ter e vou te deixar com água na boca, porque nós temos inclusive aulas para te passar aqui. Por quê? No atendimento ao público, por exemplo, que é o que você realiza muitas vezes, você vai ter que entender como realizar a consulta processual e entender termos, se o processo está concluído, com carga, aguardando audiência e assim por diante. Você tem que entender as etapas do processo. E isso eu vou falar contigo numa mescla de assuntos que vai de processo civil aos regimentos internos de tribunais. Você vai ter que entender que confeccionar expedientes, fazer juntadas, movimentar o processo, vai englobar a confecção de cartas, mandados, certidões e assim por diante. Por fim, você também vai ter que entender o processo para realizar um bom trabalho e saber que cada manifestação, cada atitude das partes do advogado, do juiz e do Ministério Público representam algo. Então, voltando aqui comigo, vou te deixar com esse gostinho de quero mais para que a gente faça ainda mais encontros, pormenorizando como é a realidade dentro de um tribunal e até mesmo trazendo agora matérias. E cada uma delas, como eu citei para vocês, a gente vai falar de um vídeo em atendimento a público. Normalmente o servidor tem que se atentar com isso, com aquilo, tem que saber disso, e tudo embasado em alguns regimentos internos, de exemplo, e no processo civil, que vai garantir que você já esteja estudando e, claro, tendo a certeza de que é isso que você está disposto a exercer. Beleza? Para terminar, minha memória me ajudou e eu queria deixar muito claro com você uma coisa e até uma dica de estudo. Porque saiu recentemente o Tribunal de Contas de Pernambuco. E eu quero que você saiba que ele não se enquadra no conceito de tribunal para o Poder Judiciário.
Ele é um órgão que integra o poder legislativo, que tem atribuições, além de elaborar leis e legislar, fiscalizar a administração pública. Então, se você se empolga com a ideia de fazer provas de tribunais e ver um tribunal de contas, alto lá. As matérias vão diferir bastante. Você vai ter que conhecer mais sobre AFO, Administração Financeira Orçamentária, Gestão Pública e diversas outras coisas mais com caráter contábil e de administração do que efetivamente jurisdicional. Saiba disso. Esse papo todo, a gente está falando de você se tornar um servidor do Poder Judiciário com um juiz, um magistrado e eventualmente desembargador, que ele vai proferir uma sentença para condenar alguém a fazer, deixar de fazer algo, a ser preso e assim por diante. A gente está falando de Poder Judiciário que exerce função jurisdicional, beleza? Tome sempre esse cuidado. E espero que nesses momentos iniciais tudo tenha sido muito útil para você e que todas as suas escolhas sejam bem mais fundamentadas, pautadas, que você seja mais criterioso nela e até ajude um amigo que ainda está com a dúvida, indica. E eu encerro te indicando também uma coisa que eu criei com muito carinho, que é o meu perfil no Instagram, que eu batizei de Caro Judiciário. Se você quiser lá conferir, conversar comigo, tirar algumas dúvidas, porque ele foi pensado justamente em retratar a realidade forense, judiciário, sou eu, professora Carla Barreto, que aos poucos tenho trazido um pouco também na minha vivência como oficiala. E aí você que realmente se interessou pelas carreiras dos tribunais em geral, vai lá, confere e conversa comigo. E também, aos poucos você vai conhecer a nossa equipe, os outros professores vão vir aqui te encher de conhecimento, tirar todas as suas dúvidas, para a gente realmente pegar na tua mão e você conquistar o seu sonho do cargo nos tribunais, assim espero. E também, se você viu que talvez não seja para você, te desejo toda sorte na sua jornada e saiba sempre, qualquer que seja a sua escolha, tenha bom senso, faça planos e pense em todas as consequências dos critérios que você está usando, tá? Se você viu que não é para você, massa, escolha direitinho o que é que você quer então. Se você é de tribunais, fica com a gente que vem muito mais por aí. Tchau!